Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Vit. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um tutorial. Dessa vez eu vim trazer um tutorial de One Piece. Das últimas duas vezes eu trouxe tutorial de Naruto, né? Trouxe o Orochimaru e o Jiraiya. E dessa vez vim trazer um tutorial de One Piece, porque eu fiz uma enquete aqui no canal e a gente votou, todo mundo votou, e a gente escolheu o Bartolomeu, que ficou a coisinha mais fofinha do mundo. Sério, eu tô completamente apaixonada nele. Como eu falei, ele foi votado na enquete aqui na comunidade do canal e vocês escolheram ele, tá? Em breve eu vou fazer uma nova enquete com outros personagens pra gente escolher qual que vai ser o próximo tutorial aqui do canal, tá bom? Mas é isso. O tutorial dele é muito fácil, muito simples, tá? A parte mais chatinha é só da calça, que tem troca de cor, mas se você quiser, você também pode fazer ela pintada, não precisa trocar de cor, tá? Eu fiz com troca de cor pra ficar mais fácil, mais tranquilo de seguir, sem ter que pintar tanta coisa, tá? Mas você também pode pintar se você quiser. Eu vou deixar aqui na descrição a lista completa de materiais, a playlist com todos os vídeos dos minis de One Piece, tá? Falando em mini, ele ficou com cerca de 10 centímetros. Vou deixar o vídeo que eu tô medindo ele passando aí pela tela pra vocês verem, tá? E ele é muito facinho de fazer, muito tranquilo, não tem muito segredo. E nesse vídeo vocês vão ver que eu estou mais falante porque eu estou narrando durante o tutorial. Porque nos vídeos anteriores, nos vídeos antigos, eu não conseguia gravar e narrar ao mesmo tempo por conta de onde eu trabalhava ser muito barulhento. E agora que eu tenho um microfone bom, que eu tenho um espaço silencioso, eu consigo gravar e narrar ao mesmo tempo, que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque me dá muito menos trabalho, porque antes eu tinha que fazer o vídeo e narrar por cima, e aí às vezes eu tava cansada, com a voz cansada, porque minha voz acaba muito rápido, e aí acabava que o tutorial ficava não tão bom com tantas explicações. E agora vocês vão ver que eu estou bem mais falante, com muito mais explicações e coisas didáticas no vídeo, e eu espero muito que vocês gostem desse novo formato, tá? E se você gostou, deixa aquele like aqui, se inscreve no canal, que a gente tá batendo quase 15 mil inscritos aqui no canal já, tá? Comenta aqui o que você achou e fica de olho na comunidade, que eu tô sempre postando coisinhas lá pra gente votar e ter ideias de novos personagens aqui no canal, tá bom? Fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Terminando, a gente fecha o anel. E agora, na segunda e na terceira carreira, nós vamos repetir os 6 pontos baixos. Lembrando que quando a gente termina o primeiro ponto aqui da segunda carreira, a gente já coloca o marcador para não se perder. Terminando aqui as 3 carreiras, a gente vai cortar o fio, porque agora vamos trocar de cor. E eu já vou cortar esse fiozinho aqui que veio do anel também, porque eu já arrematei ele, tá? E agora, a gente volta aqui no último ponto que a gente fez, coloca a agulha por dentro e desmancha ele assim, tá? Vamos ficar com 2 alcinhas na agulha. E agora a gente vai trabalhar com o vermelho e com o amarelo ao mesmo tempo, tá? Então, nessa parte a gente precisa prestar bastante atenção. Aqui você pode começar com qualquer uma das cores, tá? Então, vou começar aqui com o vermelho e a gente vai trocar de cor a cada ponto. Só que nessa carreira 4, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, é necessário que a gente faça a troca de cor mesmo nos aumentos, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixo. E essa carreira vai ser toda pegando na alcinha de trás também, tá? Então, eu vou inserir aqui na alcinha de trás do ponto. E aqui eu vou buscar o fio vermelho. E com ele, assim, eu já vou trocar pelo amarelo, tá? Então, a gente vai vir aqui com o fio amarelo, vamos inserir ele dessa forma, pra fechar o ponto. E no próximo ponto, a gente já precisa fazer um aumento. Então, eu vou inserir aqui na alcinha de trás, novamente. Ó, vou buscar o fio e já vou trocar para o fio vermelho. Com o fio vermelho, eu vou fazer no mesmo ponto do amarelo para fazer o aumento, tá? E a gente troca novamente para o fio amarelo.
Aí essas sobrinhas que ficaram aqui, eu vou jogar lá pra trás, que depois a gente vai arrematar, tá? Então não vamos precisar delas mais. Então, aqui, novamente, vou fazer apenas um ponto. No próximo, vou fazer um aumento, trocando de cor no aumento também, tá? Então, é só ir prestando atenção e fazendo dessa forma até o final da carreira. Aqui, terminando a quarta carreira, eu vou cortar o excesso dos fiozinhos que sobraram aqui e colocar lá pra dentro, tá? Dessa forma. Então, a gente já arrematou eles. E aqui não tem problema se você tiver começado no vermelho e acabar no vermelho, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, então, a gente vai continuar para carreira 5 e 6. E nas carreiras 5 e 6, a gente vai repetir o mesmo processo. Cada pontinho ali, a gente vai trocando de cor, tá? Dessa forma, até o final. Então, serão 2 carreiras retas, trocando de cor a cada ponto. Ó, já terminei aqui até a carreira 6, trocando de cor, tá vendo? Não tem muita importância a ordem que as trocas vão ficar, porque a calça dele é bem bagunçada, e como esse amigurumi é muito pequeno, não tem importância. Então, eu vou deixar os 2 fios aqui do jeito que eles estão, tá? A gente tem que fazer as 2 pernas. Na primeira perna, você corta o fio, na segunda, você não corta, deixa do jeito que tá. E agora, antes da gente continuar pro corpinho, a gente precisa dos 2 fios para poder continuar o corpo. A gente vai voltar aqui na carreira 4, aquelas alcinhas que a gente deixou, e vamos pegar aqui o fio off-white e fazer ponto baixo em cada alcinha dessa, tá? Por toda a volta. Chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do primeiro pontinho que eu fiz. Agora é só cortar o fio e arrematar. E agora, com as 2 perninhas prontas, a gente precisa unir elas. Primeira coisa que eu vou fazer já é trocar a cor aqui pro amarelo, porque a gente terminou no vermelho. Então, agora vamos inserir o fio aqui, tá? Pode ser em qualquer ponto. Eu vou inserir aqui onde eu terminei, para poder ficar com a troca certinha, tá? Então, eu vou fazer o pontinho amarelo e vou trocar pro vermelho já. Então, no próximo aqui, eu já vou fazer um vermelho. E trocando pro amarelo de novo. Novamente pro vermelho. E a gente vai ficar trocando por toda a carreira, tá? E a gente vai trocar por toda a carreira. Então, cada perninha tem 9 pontos. E a gente precisa fazer pontos baixos nas 2 perninhas. Então, a gente vai ficar com 18 pontos no final da carreira.
Terminando a sétima carreira, então, as perninhas ficam assim, juntinhas, tá? Seguindo ali a ordem de troca de cor. Vou cortar esse fiozinho aqui e colocar o restante pra dentro, tá? E agora, na carreira 8, a gente vai repetir o mesmo processo, trocando de cor a cada pontinho, tá? Então, eu vou fazer um ponto vermelho, um ponto amarelo, até o final da carreira. Terminada a carreira 8, aqui a gente terminou bem no meio, na frente, mas a gente vai continuar andando aqui mais 9 pontos, até chegar na parte de trás do corpinho, porque aí a gente faz as trocas de cores todas na parte de trás do corpo. Então, é só fazer mais 9 pontos, e esses pontos a gente não vai contar eles como carreira, não vai contar eles como nada, é só para caminhar mesmo. Pronto, chegando aqui no final, agora sim a gente corta os pontos aqui, os fios, e vamos deixar o ponto aqui, porque agora a gente vai trocar para o fio preto. Então, a gente vai desmanchar esse ponto e vamos trocar para o fio preto. E aqui, a gente vai ir arrematando junto esses fiozinhos aqui que a gente cortou. Então, vou trocar para o fio preto e vamos fazendo tudo junto aqui, tá? Essa vai ser a parte do cinto dele. E, como eu falei, a gente caminhou aqueles 9 pontos para fazer as trocas aqui atrás, e só a partir daqui que a gente começa a contar a carreira 9. Terminando aqui a carreira 9, a gente já vai cortar o fio preto novamente, porque a gente vai trocar pro fio bege. E aqui a gente vai cortar o excesso de fio, colocar o restante aqui pra dentro, dessa forma, tá? E aqui a gente já tem as perninhas. Agora a gente vai trocar para o fio bege, então vou desmanchar aqui o ponto, vamos trocar pro bege, tá? E nessa carreira, a gente vai primeiro fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás, tá? E aqui, depois de terminar a carreira de ponto baixíssimo, a gente vai pegar novamente na alcinha de trás. E agora sim, vamos começar a carreira 11, tá? Pegando aqui na alcinha de trás, a gente já vai arrematando esses fiozinhos aqui também que sobraram. Então, vamos fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Terminando aqui a carreira 11, a gente corta o fiozinho, coloca o recesso aqui pra dentro. E agora, nas carreiras 12 e 13, a gente vai repetir esses 15 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Terminando aqui a carreira 12 e 13, agora na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira.
E aqui a gente já terminou o corpinho, agora vamos começar a cabeça, tá? E agora na carreira 15, a gente vai fazer 12 aumentos, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Então, a gente vai fazer aqui um aumento para cada ponto de base. Agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. E agora, na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, a gente vai repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. Aqui eu já fiz até a carreira 23, e agora a gente precisa colocar os olhos. Então, vamos contar aqui entre as carreiras 19 e 20. Então, aqui a gente fez a carreira 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vou posicionar mais ou menos aqui na lateral, tá? Eu gosto de abrir o buraquinho assim, primeiro com a agulha, depois eu introduzo a tesoura para poder abrir bem o buraquinho, pra gente conseguir colocar o olho sem muito esforço. Agora é só inserir o olhinho e depois a trava. E aqui a gente possui dois tipos de trava. Tem essa trava que ela é reta, e quando você coloca o olho com ela, o olho ele vai ficar, quando travar, ele vai ficar mais pra fora assim, ó, ele não vai seguir, não vai ficar fundo, né? Ele não vai ficar assim afundado, ele vai ficar mais assim pra fora, desse jeito assim. Não vai encaixar bem, essa trava, ela não encaixa bem. E aí temos essa trava que é côncava, tá vendo? Que ela não é reta, ela tem um espaço aqui. E aí quando você encaixa essa trava dessa forma, ela já deixa o olho naturalmente fundo, assim, com um amigurumi com mais expressão. Então, vou estar utilizando essa trava, tá? Essa daqui eu não gosto muito dela. Eu sei que na Shopee você encontra só a trava para comprar, não precisa nem comprar o olho, caso você já tenha o olho, queira só a trava, tá? E aí eu vou travar aqui com o meu aplicador de olhos, que eu também comprei na Shopee, tá? A Shopee tem bastante coisa de amigurumi, só procurar lá que acha muita coisa mesmo. Ó. E aí, tá vendo que o olho ele já fica fundo, já fica com essa expressão, fica bem bacana. Agora é só contar aqui do outro lado, vou contar uns 5, 6 pontinhos mais ou menos e posicionar aqui o outro olho também. A única coisa ruim de fazer olho com trava desse jeito é na hora de bordar, que é um pouco mais difícil, mas não é impossível.
tá vendo que o amigurumi já fica com uma expressão bem legal, com o olho fundo, dessa forma. E é naturalmente da trava, tá? A gente não precisa fazer afundar o olho daquele jeito que eu afundo quando eu uso olho de cabochão. O olho com trava é legal por causa disso, tá? Diferente dessa trava. Se você usar essa trava, o olho ele vai ficar para fora, assim, ele não vai ficar fundinho desse jeito. E agora, na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. E agora, na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Aqui, antes de continuar, a gente tem que colocar enchimento no corpinho, tá? Então, colocar aqui, começando lá na perninha, lá no fundinho aqui, a gente vai colocando aos pouquinhos, para ele não ficar embolado, tá? Porque o enchimento, se você colocar ele muito de uma vez, ele vai ficar embolado, aí vai ficar uma parte murcha e outra com muito enchimento, então tem que ir colocando aos poucos com calma. E eu gosto assim de colocar com palito de churrasco, porque ele entra bem nos lugares e empurra bem o enchimento, tá? E aí é só ir colocando com calma no corpinho todo. Agora vamos continuar aqui na carreira 26. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Aqui, novamente, a gente deve pausar para colocar enchimento na cabeça, tá? Mesma coisa, a gente vai colocando enchimento aos poucos para a cabeça ficar bem redonda, senão ela vai ficar um lado maior, outro menor, tem que colocar aos poucos, tá bom? E aqui agora, na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. E aqui agora, para finalizar a cabeça, a gente vai fazer 4 diminuições. Agora é só cortar o fio, deixando o fio pra gente poder arrematar. E antes de fechar a cabeça, a gente tem que colocar mais enchimento para deixar ela bem firme, bem redondinha.
E agora, depois de terminar de colocar o enchimento, a gente fecha aqui com anel mágico invertido. Vamos começar o braço fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico com o fio bege. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai repetir os 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. Terminando a segunda carreira, agora a gente corta o fio bege pra gente trocar pro fio vinho. Também vou cortar aqui o fiozinho que tava vindo do anel, porque eu já arrematei ele. É só cortar aqui e colocar o restante dele pra dentro. Só desmanchar aqui o último ponto e trocar pro fio vinho. E agora, na terceira carreira, a gente vai fazer aqui, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E vamos fazer 6 pontos baixos. E aqui eu já vou arrematando junto os fiozinhos da troca de cor ali também. Agora eu vou cortar o excesso de fio que ficou e jogar aqui pra dentro. E aqui agora, da carreira 4 até a carreira 7, a gente vai repetir os 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. E agora que a gente já fez aqui até a carreira 7, a gente precisa fechar o bracinho. Então, é só dobrar a peça assim ao meio e vamos pegar os pontos dos dois lados dessa forma. E agora é só fechar fazendo 3 pontos baixos. Vou terminar fazendo uma correntinha. E agora a gente corta, deixando o fio para poder costurar. Faz os dois braços e reserva. Já terminei aqui os dois bracinhos, agora a gente vai reservar eles. Agora vamos começar o casaco com fio vinho, a gente vai fazer 15 correntes. E agora, a partir da segunda corrente, a gente vai voltar fazendo 14 pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho, e agora vamos fazer mais 14 pontos. E a gente vai fazer carreiras de ida e volta. Em toda a carreira, a gente vai virar uma corrente no final. Já finalizei aqui as minhas 8 carreiras de ida e volta, e agora a gente precisa passar ponto baixo ao redor de toda a peça. Então, é só fazer, começar aqui na lateral, depois na gola e depois na outra lateral.
Agora eu vou pegar uma régua e a linha, o fio vinho que a gente tá usando no casaco, vou dar algumas voltas aqui na régua. Você pode usar qualquer objeto, eu tô usando a régua que foi mais fácil aqui. Aí a gente dá algumas voltinhas, vamos cortar aqui e aqui também. Tá? E agora a gente tem esse monte de fiozinho aqui, que a gente vai fazer. Vamos colocar, dobrar ao meio assim, e vamos inserir aqui na gola do casaquinho, tá? Então, a gente vai inserir assim. E vamos puxar ele assim pra dentro do nozinho, tá? A gente vai fazer isso de fora a fora aqui, em toda essa parte. Agora que a gente terminou de colocar, a gente pega uma escovinha, pode ser uma escova, um pente, alguma coisa, e vai abrindo essas fibras, tá? A gente vai penteando assim, escovando, até elas ficarem abertinhas. Peguei aqui uma escovinha das minhas Monster High, mas você pode usar um pente fino, pode usar a própria agulha de tapeçaria. Você pode pegar a agulha e ir abrindo assim, um por um, tá? Que eles vão abrindo também e ficando soltinhos assim, tá? O importante é eles ficarem soltos assim. Agora que a gente já tem essa parte pronta, a gente pode apenas cortar aqui, tá? Fazendo o ajuste do tamanho aqui desses pelinhos. Agora, a gente precisa posicionar o casaco no boneco dessa forma, tá? E esses pelinhos, assim, eles têm que ficar pra baixo. Se você quiser, você pode cortar mais, deixar eles mais rentes. Eu acho que eu vou cortar um pouquinho mais, porque ainda tá grande. E é só posicionar o casaco, assim, em volta do boneco e colar, tá? Eu vou passar a cola aqui direto no casaco. E agora é só colar o casaco assim no boneco, tá? Colar e colocar uns alfinetes aqui pra ele secar direitinho no lugar. Aqui eu vou passar um pouco de cola aqui na base, só na base, tá? E vou colar alguns fiozinhos assim pra baixo, pra eles não ficarem pra cima. Só ir passando o dedo assim que eles vão ficando no lugar certinho. Agora a gente precisa costurar os bracinhos, é só posicionar aqui na lateral e costurar. Pode posicionar assim debaixo dos pelinhos mesmo
e costura. Faz a costura ali do jeito que fica invisível aqui debaixo dos pelinhos. Para costurar é bem simples, é só pegar um pontinho aqui do casaco e um pontinho do braço e fazer isso até o final. Aqui, para finalizar, eu só vou reforçar aqui de novo, passando um pouco mais de cola e colando os pelinhos aqui para baixo. Vamos começar a bordar no rostinho dele. Vou começar aqui com o fio branco. Vou fazer o branquinho dos olhos aqui no cantinho. Então, começa aqui introduzindo na parte de cima aqui. Como eu falei, vai ser um pouquinho chato bordar por causa da trava. Mas não é impossível, é só inserindo aí até chegar no ponto que você quer. E agora, com o fio preto, a gente vai bordar aqui a parte de baixo do olhinho dele, que é tipo um delineado também. Olha só, ficou tipo um delineadinho, agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. Agora, eu passei meu fio aqui pra lateral, porque a gente precisa bordar aqueles 2 risquinhos que ele tem aqui na lateral do olho. Então, é só inserir ali e bordar os 2 risquinhos, tá?
Agora aqui com o fio bege, a gente vai fazer 5 correntes. E essas 5 correntes vão ser a pálpebra dele, tá? Então, a gente precisa de 2 peças dessas. E aqui, com a agulha, a gente vai posicionar a pálpebra dele. Elas devem ficar assim, uma em cada olho, tá? Então, eu vou posicionar aqui, na altura aqui da agulha. Tá? E antes de passar o outro fio, para ele não ficar saindo, a gente passa um pouco de cola. Então, vamos colar ele no lugar. Dessa forma. E arrematar o outro fio. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui agora, com o fio bege, a gente vai bordar o nariz. Nesses minis, eu não costumo bordar nariz, mas como o Bartô tem um piercing no nariz, seria legal a gente bordar. Então, vou colocar aqui entre os olhos. Vou pegar aqui, ó, 3 pontinhos. E passar a agulha aqui de um lado pro outro. Agora é só ir preenchendo todo esse espaço que a gente fez aqui com esse fio, e passando aqui dentro. Agora, com uma argolinha dourada, a gente vai fazer o piercing dele. Então, é só abrir ela e colocar no nariz. O ideal é você colocar ela num ponto da cabeça em si, não no nariz. Então, colocar aqui, tentar passar aqui entre os pontinhos. É um pouquinho chato de fazer, porque amigurumi pequeno é muito complicadinho, mas não é impossível. E se você quiser, você também pode bordar os dentinhos dele, né? Que ele tem uns dentinhos mais avantajados. E a gente pode bordar assim no rostinho dele mesmo, pra fazer um detalhe. Com o fio verde, a gente vai começar o cabelo e vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico.
fechar o anel. E na segunda carreira, a gente vai fazer 5 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E agora, vamos fazer na terceira carreira, pegando apenas na alcinha de trás, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. E agora que a gente terminou a base, vamos prender aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo e vamos subir 13 correntes. Agora, voltando a partir da segunda corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. E agora, a gente vai prender aqui no próximo com um ponto baixíssimo e vamos subir novamente 13 correntes. E a gente vai repetir voltando, fazendo igual por 7 vezes. Já terminei aqui 7 vezes essa mechinha de 13 correntes. Agora, a gente vai fazer uma mecha de 15 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos. Agora, vamos prender aqui no próximo com um ponto baixíssimo, tá? E agora, vamos fazer mechas de 10 correntes. E vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Vamos prender no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir essa mecha de 10 correntes mais 5 vezes, tá? Para totalizar 6 mechas dessa. E agora aqui, para finalizar essa primeira camada, a gente vai finalizar com uma mecha de 15 correntes novamente. Então, a gente volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos.
E aqui agora a gente prende aqui no último ponto, tá? Aqui é onde estava saindo o primeiro. É só prender com ponto baixíssimo e cortar o fio. E aqui eu já vou arrematar esse fio aqui pra dentro, com a agulha de tapeçaria. E agora aqui na segunda camada a gente vai inserir, tá vendo aqui onde começa a carreira terminou aqui neste ponto. A gente vai inserir aqui onde começa nessa direção, tá? E vamos introduzir aqui o fio verde novamente e fazer novamente mechas de 13 correntes. E vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. Agora a gente prende aqui na outra alcinha essa mecha de 13 ponto correntes baixíssimo, mais 4 vezes. Vamos ter 5 delas. Já terminei aqui as 5 mechas aqui da parte de cima, olha só. Estão aqui essas 5 mechinhas. E agora, no restante dos pontos que sobraram, a gente vai fazer mecha de 10 correntes. Então, é só subir as 10 correntes. E voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Agora é só prender aqui no próximo com um ponto baixíssimo e a gente vai repetir por mais 4 vezes até ter 5 mechas dessas. Chegando aqui na última mecha, a gente vai prender ali onde a gente fez a primeira, dentro do mesmo espaço ali da primeira mecha, tá? Porque aqui já acabaram as alcinhas, então é só prender ali dentro do espaço da primeira. Prende com ponto baixíssimo, corta o fio e arremata. A primeira coisa que a gente faz é posicionar o centro do anel mágico do cabelo com o da cabeça. Então, aqui, posicionou, pronto. Agora, a gente precisa encontrar as mechas de 10 correntes. Tem aquela mechinha de 15 que a gente vai colocar aqui na lateral do rostinho, dessa forma. E do outro lado também, a mesma coisa. Essa daqui. E as mechas de 13 correntes devem ficar todas na parte de trás da cabeça, tá? Então, é só posicionar assim, todas aqui, seguindo a mesma direção. Então, a primeira carreira de mechas vai ficar assim, tá? Essas mechinhas, as pontinhas vão ficar assim mesmo, tá? Dessa forma. E essas daqui vão ficar assim na frente. E essas aqui vão ficar pra cima, porque é o topete dele. E aí, a gente vai descer aquelas mechinhas de 13 correntes que a gente fez na parte de cima.
o cabelo tá posicionado, agora é só colar. E como um personagem bem espalhafatoso do jeito que ele é, o cabelo também ficou muito legal. E agora é só colar do jeito que a gente posicionou, tá? Então vamos começar colando aqui as mechas da primeira camada aqui de baixo. Vou começar colando essa de 15 aqui, tá? E se você já quiser deixar um espacinho entre essa primeira mecha de 15 e essa de 13, a gente vai colocar a orelhinha bem aqui, tá? A gente vai colar a orelha depois. E aí eu vou soltar essas mechinhas aqui pra posicioná-las depois, pra ir colando essas aqui de baixo primeiro, tá? Então é só passar cola e colar, não tem segredo. Agora a gente vai fazer as orelhinhas, vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Fazer uma correntinha para finalizar. E agora a gente corta deixando um fiozinho aqui pra gente poder arrematar e é só fechar o anel. E aqui agora a gente faz os brinquinhos, tá? Com a mesma argolinha que a gente usou pro nariz, a gente coloca nas orelhinhas. Então, é só colocar aqui e fechar. E agora, eu vou cortar o excesso de fio aqui das orelhinhas, porque eu vou colar elas. Mas, se você quiser costurar, você pode costurar também ali entre o cabelo, tá? Mas eu vou preferir colar. E aqui agora, eu vou só colar as orelhinhas no lugar. Vou passar a cola aqui na lateral dela. É só encaixar aqui entre os cabelinhos. Eu vou abrir um espacinho aqui e colocar a orelhinha aqui dentro, tá vendo? E é só encaixar. E fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Eu vou abrir um espacinho. Vamos passar cola na orelhinha e colar ela no lugar. E agora a gente precisa fazer a tatuagem dele aqui do peito. E eu vou desenhar com a caneta fantasma para poder pintar depois. Então, eu só vou vir desenhando aqui, mais ou menos como que vai ficar. Não precisa ficar perfeita, tá? Aí, eu fiz um arco assim, e agora eu vou fazer como se tivesse umas listrinhas aqui pra baixo, puxando. Lembrando que o boneco é muito pequeno, então não precisa ficar perfeito mesmo, tá? E agora é só pintar. Vou utilizar tinta preta de tecido e um pincel bem fininho. Esse aqui tá até sujo de tinta preta. E aí eu vou pegar aqui um pouquinho de tinta só e começar a pintura.
E pronto, ó, a tatuagem dele ficou assim. É bem fácil de fazer, tá? Porque ela é bem pequenininha. E agora eu vou pegar um pouquinho de pedrinhas dessas prateadas e colar aqui no cinto pra fazer o detalhe mesmo de pedrinha que tem no cinto dele. Então, vou pegar aqui umas 3, 4 pedrinhas. E vou pegar aqui com esse pega pérola e a cola T6000 pra colar, porque essa daqui é boa pra colar pedraria. Então, vou passar aqui um pouquinho de cola. E vou colar aqui no cinto dele, tá? Como eu falei, vou colar umas 3, 4 pedrinhas. E é isso, o mini Bartô ficou pronto. Olha só que gracinha que ele ficou. O cabelo ficou muito legal, né? Ficou bem característico do personagem. Gostei muito dos bordados, do jeito que o olhinho ficou. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou, comenta qual personagem você gostaria de ver por aqui. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.